O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo dos depoimentos de militares e políticos à Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. Um deles é o do então comandante do Exército no governo Bolsonaro, Freire Gomes. O general disse que Bolsonaro tratou de minutas golpistas durante reuniões com a cúpula militar. Freire Gomes afirmou ainda que se recusou a participar de uma tentativa de golpe e que Bolsonaro sabia que não havia irregularidades nas urnas eletrônicas. O general Marco Antônio Freire Gomes falou à Polícia Federal no dia 1º de março como testemunha. Comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, ele deu detalhes de encontros realizados após o segundo turno das eleições daquele ano do então presidente Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. No depoimento, Freire Gomes afirmou que não foram encontradas fraudes nas urnas e que o então presidente Jair Bolsonaro sabia disso. Indagado se foi encontrada alguma irregularidade que colocasse em risco o resultado das eleições de 2022, respondeu que não, que o relatório elaborado pelo Ministério da Defesa não identificou qualquer irregularidade que colocasse em risco a credibilidade do resultado das eleições de 2022, dentro do que foi verificado. Indagado se o então presidente Jair Bolsonaro tinha ciência que a Comissão de Fiscalização Eleitoral não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022, respondeu que sim. Sobre os acampamentos em frente a quartéis do Exército, o ex-comandante da Força afirmou que não retirou os manifestantes porque nunca houve uma ordem judicial para a remoção das manifestações. E diante das perguntas dos policiais, o general Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, a garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio, em relação ao processo eleitoral. Estas são medidas extremas, que só podem ser usadas pelo presidente da República em caso de forte ruptura da ordem ou da democracia. O que não havia, porque todas as entidades fiscalizadoras comprovaram a lisura das eleições. O estado de sítio e o estado de defesa, segundo a Constituição, precisam de aval do Congresso. Perguntado sobre sua postura nessas reuniões, Freire Gomes disse que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Freire Gomes contou que foi convocado pelo então ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira, para uma primeira reunião no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022. Segundo ele, lá também estavam o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, e o ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Felipe Martins. Segundo o general, Felipe Martins leu na biblioteca do Palácio argumentos jurídicos de uma minuta com teor golpista. Esse mesmo documento foi encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou um acordo de delação premiada com a PF. Freire Gomes disse que naquela reunião, Bolsonaro informou que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes das Forças Armadas. Segundo o ex-comandante do Exército, em uma segunda reunião com Bolsonaro, que contou com a presença dele, do almirante Almir Garnier e do então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, foi apresentada uma nova versão da minuta. Um documento que previa a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão para apurar a legalidade do processo eleitoral. Freire Gomes disse à PF que ele e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente que eram contrários ao conteúdo do decreto e que Bolsonaro não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude. Freire Gomes afirmou que, pelo que se recorda, o almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, teria se colocado à disposição do presidente da República. O general também relatou um encontro no dia 14 de dezembro daquele ano no Ministério da Defesa entre o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os 3 chefes das forças. Segundo ele, as medidas golpistas foram o tema da reunião.
Os investigadores então apresentaram a Freire Gomes uma minuta com teor golpista apreendida pela Polícia Federal em janeiro do ano passado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O general confirmou que o conteúdo do texto era o mesmo que foi discutido nas reuniões com Bolsonaro. Freire Gomes disse à PF que Anderson Torres dava o suporte jurídico para as medidas golpistas que poderiam ser adotadas. O general Freire Gomes afirmou que houve uma tentativa de convencer a cúpula das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe de Estado. Que ele avisou ao então presidente Bolsonaro que a trama golpista poderia levar a uma responsabilização penal e que não haveria chance de reverter o resultado das eleições. Indagado se em alguma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, Freire Gomes deixou claro que nenhum instituto jurídico que decretasse serviria para mantê-lo no poder após o término de seu mandato, o general respondeu que sempre externou ao então presidente da República, nas condições apresentadas, que do ponto de vista militar, não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. O ex-comandante do Exército também disse que foi alvo de ataques pessoais após se recusar a participar da trama. Até depor a PF, o general Freire Gomes não havia denunciado às autoridades as tratativas golpistas das reuniões. O depoimento dele é considerado pelos investigadores uma das peças-chave da investigação que envolve o ex-presidente, ministros e integrantes da alta cúpula militar do governo dele. Em nota, a defesa de Anderson Torres reafirmou que ele não participou de qualquer reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os comandantes militares para tratar de medidas antidemocráticas. Que Torres, segundo a defesa, citado de modo genérico e vago por duas testemunhas, afirmou que houve grave equívoco nos depoimentos prestados e que vai requerer novo depoimento e eventual acariação, além de outras providências necessárias. A defesa afirma ainda que Anderson Torres coopera com as investigações e mantém compromisso inegociável com a democracia. A defesa de Felipe Martins afirmou que ele nunca redigiu ou auxiliou na redação de qualquer documento que determinasse um golpe de Estado ou a prisão ilegal de autoridades constituídas, que ele não integrava núcleo jurídico de qualquer organização criminosa que tivesse por objetivo subverter ilegitimamente o resultado eleitoral, que tão somente praticou atos lícitos e irregulares e que condiziam com sua função.